Salve, salve, Vale Concurseiro! Tudo bem com você? Professor Highlander, seu professor de Química aqui do Vale Concursos. Que alegria estar com você em mais uma aula. Muito, muito, muito obrigado pela sua confiança, pela sua audiência e por você confiar em mim e, claro, na equipe do Vale Concursos para seguir junto com você afirmando, te apoiando neste sonho de alcançar aí a tão desejada aprovação no CBM-MG. Olha só, hoje eu decidi trazer nessa aula, nessa dica aqui para o YouTube, questões sobre química orgânica. Se você pegar todas as provas anteriores do Corpo de Bombeiro, tanto do curso de soldado quanto do curso de oficiais, você vai ver que a química orgânica está lá de forma massiva, de forma muito presente. Então, através dessa aula, eu quero trazer alguns conceitos de química orgânica. Separei aqui 8 questões para que a gente possa discutir, falar sobre os conceitos e ainda, claro, você entender e posicionar, associar os conceitos que nós vamos falar aqui hoje, ok? Então, desde já, quero te convidar para deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque é muito importante quando você ativa o sininho, pois através dele você é avisado todas as vezes que aulas novas são postadas para você, aqui no canal. E você consegue, de forma gratuita, ter acesso ao grande e vasto, conteúdo que nós trazemos aqui no canal do Vale Concursos. Beleza? Me segue também lá no Instagram, @prof_Highlander. Galera da edição vai deixar aqui para vocês no Instagram, @prof_Highlander. E vamos embora para mais uma dica, mais uma aula, questões de química orgânica. Solta para mim aí a questão de número 1 na tela. Vamos embora. Olha só. Questão de número 1 na tela para vocês. Observe a charge. Aí tem o carinha falando assim, olha, o que o carbono disse quando foi preso? Eu tenho direito a 4 ligações. E eles, rindo ali, o cara estudando e etc. E aí você para pensar o seguinte, charge até na química. Pois é, a professora Angélica já ensinou vocês. Aí, olha, tem assim, olha, continuando. Com relação à propriedade do carbono mencionada na charge, pode-se afirmar que ela, letra A, estabelece que um átomo de carbono realize com outros átomos somente 4 ligações covalentes do tipo π. Estabelece que um átomo de carbono realize com outros átomos somente 4 ligações covalentes do tipo sigma. Estabelece que outro átomo realize com outros átomos somente 4 ligações do tipo simples, 4 ligações covalentes simples. Permite que o átomo de carbono estabeleça a formação de 4 pares de elétrons com outros 4 átomos por meio de 4 ligações iônicas. Letra E. Permite que o átomo de carbono estabeleça a formação de 4 pares de elétrons com outros átomos por meio de 4 ligações covalentes. Volta para mim aqui. Olha só, pessoal. É importante que vocês entendam as características do átomo de carbono. E uma das características do átomo de carbono é a tetravalência. O que é a tetravalência? O carbono possui 4 elétrons na sua camada mais externa, 4 elétrons na camada de valência. Com isso, o que acontece? Para que o átomo de carbono possa se tornar estável, atendendo assim a regra do octeto, é necessário que o átomo de carbono estabeleça a formação
de 4 outros átomos com outros 4 átomos diferentes, porém serão associadas ligações covalentes. Por que ligações covalentes? Porque o átomo de carbono é um ametal. E nós já sabemos que as substâncias orgânicas, a química orgânica é a química derivada do carbono e hidrogênio, né? Todas as famílias da química orgânica, além do seu radical, possuem também, como por exemplo, os hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, alcinos, são compostos orgânicos que são formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Por isso, hidrocarbonetos. Aí, observa só, coloca na tela para mim aí as alternativas que nós vamos ler. Olha só. Estabelece um átomo de carbono que realize com outros átomos somente 4 ligações do tipo pi. No, ok? Ligação do tipo pi, preciso de duplas ligações. Beleza. Estabelece que um átomo de carbono realize com outros átomos somente 4 ligações covalentes do tipo sigma. Também não. Estabelece que um átomo de carbono realize com outros átomos somente 4 ligações covalentes simples. Não. Tá certa essa alternativa? Sim, mas a palavra somente ela faz negativar. Por quê? Dentro dos compostos dos hidrocarbonetos, o que acontece? Eu tenho dupla ligação, ou seja, carbono ligado com outro carbono por dupla ligação. Então, não é só ligação simples. Letra D. Permite que um átomo de carbono estabeleça a formação de 4 pares de elétrons com outros átomos por meio de 4 ligações iônicas. Não. Todo composto orgânico é formado por ligações do tipo covalente. Permite que um átomo de carbono estabeleça a formação de 4 pares de elétrons com outros átomos por meio de 4 ligações covalentes. Letra E é a alternativa correta para a questão de número 1. Beleza? Então, questão de número 1, letra E. Questão de número 2, coloca na tela aí pra gente. Olha só, acompanha a leitura comigo. A química do carbono, uma fonte para a criação de plásticos e medicamentos. Aí tem um texto. Graças à química orgânica, a de compostos à base de carbono, que são moléculas biológicas ou retiradas de hidrocarbonetos, o homem pôde imitar a natureza, produzir medicamentos inspirando-se em moléculas encontradas em organismos vivos, ou sintetizar os novos materiais plásticos como o polietileno. Os átomos de carbono podem se associar para criar longas cadeias ou espécies de anéis, que dão forma estável a diversas moléculas. Continuando, diz assim: os compostos orgânicos são de grande importância para a nossa sociedade. Um exemplo desse tipo de composto é, letra A, o gás carbônico, CO2, produzido na queima de combustíveis fósseis. Letra B, a sacarose, um açúcar muito utilizado em nossas refeições diárias. Letra C, o carbonato de sódio, Na2CO3, utilizado na fabricação de sabões e detergentes. Letra D, o ácido carbônico, utilizado na fabricação de refrigerantes e outras bebidas. O ácido cianídrico, utilizado na fabricação de pesticidas e fertilizantes. Corta para mim aqui. Esta questão é uma questão que vocês não têm o direito de errar. Por quê? Quando eu falo da resposta dessa questão, eu trato tanto do contexto químico quanto da interdisciplinariedade
com a física com a física não, com a biologia. E aí, é importante que vocês entendam o seguinte. Olha só, coloca a questão na tela aí, as alternativas, por favor. Os compostos orgânicos são de grande importância para a nossa sociedade. Um exemplo desse tipo de composto é o gás carbônico, CO2. CO2 é o dióxido de carbono. Dióxido, então, a família, ela não é uma família orgânica, ela é inorgânica. Então, não é. A sacarose, o açúcar, C12H22O11. Sim, esse é um contexto, a molécula da glicose é para a gente um exemplo de composto orgânico muito utilizado no dia a dia, no contexto atual. Beleza? A letra C, carbonato de sódio, ela é um sal, né? E a letra D e a letra E são ácidos. Então, não temos aí como afirmar como sendo um composto orgânico. Composto orgânico é aquele aonde eu tenho presença de carbono, hidrogênio e eu tenho a ligação covalente acontecendo aí. Beleza? Próxima questão, questão de número 3, coloca na tela, por favor. Vamos lá. O eugenol, composto presente no cravo da Índia e na canela, é um forte analgésico e antisséptico natural, muito utilizado na odontologia e apresenta a estrutura a seguir. Então nós temos aí, olha, observa a estrutura que nós temos. Temos um heteroátomo de oxigênio, né? O heteroátomo é quando nós temos o átomo entre dois carbonos, temos a hidroxila ligada aí, temos as duplas ligações e etc. Beleza. Aí, a pergunta da questão é a seguinte: quanto a molécula de eugenol pode-se afirmar que ela apresenta 3 átomos de carbonos terciários e uma cadeia heterogênea e insaturada? B. 2 átomos de carbonos primários e uma cadeia fechada e saturada? Letra C. 5 átomos de carbono secundários e uma cadeia com 4 ligações π? D. 1 átomo de carbono terciário e uma cadeia com 12 ligações sigma? E. 7 átomos de carbono secundário e uma cadeia heterogênea e insaturada? Vou voltar aqui no desenho. Olha só, o que é importante a gente entender? Observa que aqui no quadro eu vou fazer a reprodução. Volta para mim aqui, por favor. Eu vou fazer aqui a reprodução do desenho do eugenol. Então, olha só, eu tenho aqui o eugenol, eu vou reproduzir aqui, ó, para a gente poder entender como é que funciona a nossa ligação. Aí, nós temos o seguinte, ó, dupla ligação aqui, dupla ligação aqui, dupla ligação aqui. Beleza. Aí, o que é importante que vocês entendam? Para a definição da cadeia carbônica, eu preciso entender algumas coisas. Se eu estou vendo aqui um átomo que é diferente de carbono e hidrogênio entre 2 carbonos, esse átomo ele é chamado de heteroátomo. Logo, então, uma das classificações da minha cadeia carbônica é que ela é heterogênea. Beleza. Ótimo. Eu percebo também que o meu composto tem, olha, 1, 2, 3 ligações duplas. Ligação dupla mostra para mim, classifica para mim a cadeia em relação à saturação.
Saturada é a cadeia formada exclusivamente por ligações simples. Insaturada é a cadeia formada por duplas ou triplas ligações. E aí, como eu tenho aqui dupla ligação, nós temos também que a nossa cadeia é uma cadeia insaturada. Beleza. Só que o exercício me pergunta ainda a quantidade de átomos primários, secundários ou terciários. O que é um átomo primário? O que é um átomo secundário? O que é um átomo terciário? Primário é todo átomo de carbono ligado a um único carbono. Secundário é todo átomo de carbono ligado a 2 carbonos. Terciário é todo átomo de carbono ligado a 3 carbonos. Quaternário é todo átomo de carbono ligado a 4 carbonos. Então, observando aqui a nossa estrutura, nós temos, por exemplo, olha aqui, ó, esse ponto aqui que eu vou fazer de azul tem essa ligação. Então, aqui eu tenho um carbono secundário, beleza? Esse ponto aqui tem um carbono. Só que eu tenho, ó, 1, 2, 3. Então, aqui tem 3 ligações. Porém, uma dessas ligações é com OH. Então, aqui eu também tenho mais um carbono secundário. Aí, observa só. Aqui, olha, eu também tenho mais um carbono secundário. Por que que aqui é secundário? Porque eu tenho esse carbono aqui e esse carbono aqui. Só que, olha só, quando vem para cá é a ligação com o oxigênio, então não conta. Beleza. Aqui na pontinha aqui, olha, na pontinha aqui tem dupla ligação. Então aqui eu tenho mais um carbono secundário. Aqui eu tenho também mais um carbono secundário, ok? Aí, observa só uma coisa. Como nós temos aqui, olha, uma ligação mais uma ligação. Então, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Coloca a questão na tela, por favor. E aí, olha só, fala pra gente assim, 7 átomos de carbono secundários, além de uma cadeia heterogênea e insaturada. Alternativa, letra E, beleza? Então, alternativa da questão 3, letra E. Então, letra E na questão de número 3. Espero que tenha ficado claro para vocês aí, beleza? Questão de número 4, continua aí com a questão para a galera aí acompanhar a leitura da questão número 4. Vamos lá. O GLP, gás liquefeito, antes da gente ler essa questão, corta para mim aqui, por favor. Olha só, quero falar com você uma coisa importante. Pessoal, todas as questões de química orgânica, ela sempre vai trazer um contexto da atualidade. Então, ela sempre vai trazer para você algo do seu dia a dia, ok? Você vai perceber nas questões, se você tem o costume de fazer provas anteriores, você vai perceber que as questões trazem a molécula, a família ou alguma coisa relacionada à química orgânica, porém, ela traz relacionado, por exemplo, ao efeito estufa, por exemplo, a relação com a chuva ácida, né? A família, né? Se é um alcoóis, se é um éter, se é um éster, se é uma amina, se é uma amida, um ácido carboxílico, o que é, né, aquela estrutura, né? Por isso que é importante você conhecer os radicais, tá? Então, é muito importante que você saiba isso. Acompanhe comigo a leitura dessa questão. Coloca na tela aí, por favor. Olha só. O GLP, gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, também conhecido popularmente como gás de cozinha, é um combustível fóssil não renovável que pode se esgotar de um dia para o outro.
caso não seja utilizado com planejamento e sem excesso. Ele é composto, dentre todos os gases, por propano, butano e pequenas quantidades de propeno e buteno. Esses compostos orgânicos são classificados como hidrocarbonetos e apresentam semelhanças entre si. Com base no tipo de ligação entre carbonos e na classificação da cadeia carbônica dos compostos acima, pode-se afirmar que os compostos insaturados são o propano e o butano, os compostos insaturados são o propeno e o buteno, os compostos insaturados são os propeno e o butano, o composto que apresenta cadeias, os compostos apresentam cadeias homocíclicas, os compostos apresentam cadeias heterocíclicas, cadeias homocíclicas, cadeias de carbono de forma cíclica, não tem a presença de heteroátomo, beleza? Segundo, cadeias heterocíclicas, tem uma cadeia cíclica, porém, uma das ligações é formada por um átomo diferente de átomo de carbono. Então, já elimino ali a letra E a letra D. Por quê? Porque lá no texto me falou que o CH4, o butano, o CH4H10, o butano, o C3H8, o propano, o C3H6, o propeno, o C4H8, o buteno. Então, esses são as estruturas que eu estou analisando. Vamos lá. Hidrocarbonetos, ok? Deixa eu apagar aqui para eu mostrar para vocês uma coisa. Os hidrocarbonetos, eles são compostos orgânicos que são formados apenas por carbono e hidrogênio. Então, os hidrocarbonetos são formados por carbono e hidrogênio. Aí, o que acontece? Olha só, dentro da classificação dos hidrocarbonetos, nós temos os alcanos, nós temos os alcenos e nós temos os alcinos, ok? Ó, ano, terminação ano, quer dizer pra gente ligação simples. Terminação eno, ligação dupla. Anota isso aí. Terminação ino, ligação tripla. Então, toda vez que você vê o nome de uma família de hidrocarboneto com terminação ano, hexano, pentano, ok? Você sabe que ele é formado exclusivamente por ligações simples. Sendo assim, a sua estrutura é uma estrutura saturada, ok? Já os alcenos, terminação eno, propeno, meteno, buteno, ok? São formados por ligações duplas. Tem pelo menos uma ligação dupla, ok? E os alcinos, propino, butino, pentino, octino, todos eles têm pelo menos uma ligação tripla. Agora, o que você precisa lembrar é que os alcenos, ligações duplas, e os alcinos, ligações triplas, são cadeias insaturadas. Somente formam cadeias saturadas os alcanos que formam ligações simples. Beleza? Então, olha, coloca na tela, por favor, a questão 4. Ó, o gabarito para a gente vai ser assim. Os carbonos insaturados são propeno e buteno. Letra
B de bola, ok? Propeno e buteno, letra B de bola. Beleza, pessoal? Questão de número 5, vamos lá. Questão de número 5, nós vamos falar aí mais um pouquinho sobre a química orgânica relacionada ao dia a dia. Olha só, diz assim, um dos pesquisadores que trabalham no campo de química um dos desafios, né? Vou ler de novo. Um dos desafios dos pesquisadores que trabalham no campo de química é buscar a sustentabilidade. A maioria dos produtos químicos fabricados atualmente utiliza matérias-primas fósseis como carvão, petróleo e gás natural. No entanto, é crescente a demanda por materiais obtidos de fontes renováveis. Assim, os derivados de cana-de-açúcar e os óleos vegetais vêm sendo cada vez mais usados como fonte de obtenção de compostos de carbono. De acordo com estas informações, é correto destacar, letra A, o petróleo é uma fonte não renovável de hidrocarbonetos e de energia. Letra B, a extração de carvão vegetal de minas profundas contribui para a erosão e desgaste do solo. Letra C, os óleos vegetais são constituídos por carboidratos e ésteres, que são fontes renováveis de energia. Letra D, a combustão de biomassa é uma alternativa viável para evitar a emissão de gás carbônico para o ar atmosférico. Letra E, o etanol, obtido da cana-de-açúcar, emite poluentes esféricos como monóxido de carbono, mesmo na combustão incompleta. Olha só, é muito importante, volta para mim aqui, por favor, é muito importante que você entenda o papel, né, de cada tipo de fonte energética. Nós temos as fontes energéticas classificadas como renováveis, que são aquelas a qual o recurso ele é inesgotável. Por exemplo, a energia eólica é um tipo de fonte, é um tipo de energia renovável, né? Porque o vento é, abre aspas e fecha aspas, inesgotável. Já, por exemplo, o petróleo, como nós sabemos, a fonte petrolífera, ela pode se esgotar. Quando um recurso se esgota, nós temos que classificá-lo como um recurso não renovável. Sendo assim, coloca a questão para mim aí na tela, olha só, a resposta correta para a gente vai ser a letra A, onde fala assim, olha, o petróleo é uma fonte não renovável de hidrocarbonetos e de energia. Certíssima essa solução. Só que além dessa aí, eu quero comentar com vocês a letra D, que é uma alternativa assim, que pode trazer uma confusão para vocês. Olha só, a combustão de biomassa é uma alternativa viável para evitar a emissão de gás carbônico para o ar atmosférico. Volta para mim aqui, por favor. Combustão é queima. Todo processo de combustão, sendo ele completo, ele sempre irá emitir gás carbono. Toda reação de combustão emite gás carbono. Ou é gás carbono ou é monóxido de carbono, né? Que é o CO, ok? Monóxido de carbono ele é emitido quando a combustão ela é incompleta. Quando a combustão acontece de forma completa, nós temos a emissão de gás carbônico, ok? Então, a combustão da biomassa não é uma alternativa viável, já que o meu objetivo é diminuir a emissão de gás carbônico, beleza? Então, letra correta, né? Alternativa correta, letra A, beleza? Questão de número 6, coloca na tela, por favor. O biodiesel é um combustível formado por ésteres de ácidos carboxílicos de cadeia longa e, apesar de ser hidrofóbico devido à sua apolaridade inerente, pode apresentar inadequadamente uma pequena quantidade de moléculas de água. Isso decorre do fato de, assim como o etanol,
O biodiesel apresentar-se higroscópico, absorvendo a água da umidade do ar atmosférico. Isso pode ser explicado pela presença de mono e diglicerídeos, que ainda restam do extenso processo que envolve as reações incompletas na sua produção. Assim, as moléculas acabam tornando-se agentes emulsificantes, promovendo, consequentemente, uma dispersão, mistura da água com o biodiesel. Sabendo-se que as emulsões são sistemas heterogêneos, envolvendo dispersados e dispersantes líquidos, é considerado uma emulsão o produto comercializado e denominado por... Então vamos lá. O que é importante a gente entender? Gasolina aditivada, letra B. Vinagre comercial, letra C. Leite integral, D. Álcool hidratado, E. Água mineral natural. O que nós temos que entender? Vamos ler o comando, olha. Sabendo-se que as emulsões são sistemas heterogêneos envolvendo dispersados e dispersantes. É considerado uma emulsão o produto comercializado determinado por letra C, leite integral, ok? Leite integral. Emulsão por causa da mistura. Então, leite integral, gabarito da questão de número 6. Questão de número 7. A fosfoetanoalamina, composto utilizado no tratamento do câncer, tem a seguinte fórmula estrutural. A fórmula molecular pode ser representada corretamente por... Então vamos lá. Observa comigo aqui, olha. Nós temos o seguinte. Primeira coisa que eu preciso identificar são as quantidades de carbono presentes na estrutura. Quando eu analiso a estrutura, eu vou desenhar ela aqui. Olha só, eu tenho o átomo de fósforo central ligado a uma hidroxila ligado a mais uma hidroxila. Além disso, eu tenho uma dupla ligação do fósforo com o oxigênio e uma ligação simples do fósforo com o oxigênio. O oxigênio é ligado com carbonos, beleza? E esse último carbono é ligado com o NH2, beleza? Qual é a quantidade de átomos de carbono presente? Carbono são esses pontinhos aqui, olha. Tá vendo, ó? Aqui os pontinhos. Tá vendo? Então eu tenho 2 átomos de carbonos presentes. Qual é a quantidade de hidrogênio? Hidrogênios. Se eu tenho 2 carbonos aqui, formando dupla ligação, então eu tenho um H2 aqui. Se eu tenho uma dupla ligação aqui, eu tenho um H2 aqui. Vamos contar a quantidade de hidrogênios? 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. Então, H8. Beleza? Oxigênios. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, O4. Nitrogênio. 1. N. Fósforo. 1. Então, P. Gabarito pra gente, letra A. Highlander, de onde saiu esse H2 aí, meu filho? Ô, cara pálida, você estudou química orgânica. O átomo de carbono ele tem que fazer obrigatoriamente 4 ligações. Tem uma aqui, 2. Tá faltando 2, então eu ligo 2 hidrogênios nele, ok? Tem uma aqui, tá faltando 2, então eu ligo 2 hidrogênios neles. Ok? Então, essa é a relação importante da questão 7. Beleza? Tranquilo? Então, questão 7, letra A.
Coloca para mim a questão 8, por favor. Olha só, diz assim, deixa eu tomar uma água aqui para a gente encerrar com a questão 8. Um grupo de compostos de grande importância para o homem são os ácidos graxos, tanto na dieta quanto na produção industrial. Um exemplo é o ácido oleico, cuja principal aplicação acontece em cremes e em emulsões cosméticas, pelas suas propriedades emolientes, e para recompor a oleosidade e peles ressecadas e com problemas de escamação. É usado em bronzeadores e a sua capacidade de proteção e regeneração da pele em caso de danos e queimaduras causados pelos raios solares. A sua fórmula estrutural é simplificada. Então, nós temos aí a fórmula estrutural do carbono, da molécula. Aí, o que acontece? Vou desenhar ela aqui no quadro só para a gente entender. Olha só, vou desenhar ela aqui no quadro para a gente entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí aqui tem um dupla O, aqui tem um dupla O, beleza? Aqui tem um OH, aí aqui tem uma dupla ligação, beleza, ótimo. Eu acho que fiz certinho. Vamos lá, deixa eu colocar aqui um dupla O direitinho aqui. Dupla O, beleza. Continuando com a questão na tela aí, sobre a estrutura apresentada, é correto afirmar que possui fórmula molecular C17H33O2, apresenta cadeia carbônica normal, insaturada e heterogênea, pertence à classe dos hidrocarbonetos, apresenta apenas carbonos primários e secundários, trata-se de um composto binário. Então, olha só, presta atenção num negócio aqui. É importante que que a gente entenda alguns contextos dentro do texto. Olha só, a letra A fala, possui fórmula molecular igual a C17H33O2. Olha, eu tenho só um átomo, 2 átomos de oxigênio. Beleza, então é O2. Vamos identificar os átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí nós temos 18. Beleza, nós temos 18 átomos de carbono. Então não são 17. Apresenta cadeia normal, insaturada e heterogênea? Insaturada, sim, porque tem dupla ligação. Heterogênea, não, porque o átomo de oxigênio não está entre 2 carbonos. Beleza? Pertence à classe dos hidrocarbonetos? Não. Tem hidroxila e tem o oxigênio aqui, ó. Hidrocarbonetos é somente carbono e hidrogênio. Apresenta carbonos secundários e primários? Então, ó, primário, secundário, 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 primário, secundário, secundário, secundário. Olha só, então observa que nós temos vários carbonos secundários aqui. Então, nós temos a resposta da questão de número 8, letra D de dado. Apresenta carbonos primários e secundários. Volta para mim aqui, por favor. Olha só, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham tido uma noção de como pode ser cobrado de você, no seu concurso, a química orgânica. É muito importante que você decore essas estruturas. Eu prometo para vocês
que numa próxima aula, uma próxima oportunidade, eu vou falar mais sobre química orgânica, principalmente sobre classificação das cadeias carbônicas, reconhecer as famílias da química orgânica, né? Quando que é um álcool, quando que é um éter, quando que é um éster, né? Saber isso, então é importante vocês terem essa noção, beleza? Eu vou ficando por aqui, agradecendo demais vocês por todo carinho e, claro, por toda a dedicação que vocês têm conosco aqui no Vale Concursos. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Ó, grande beijo no coração, fica com Deus e até a próxima aula. Fui! Tchau!